A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus ele possa te tocar em onde você estiver neste momento. Quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente com você. A nossa meditação estará no livro de Provérbios, capítulo de número 15, verso de número 3, que diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esta palavra, ela fala sobre a observação universal de Deus. Ela enfatiza a onisciência e a onipresença de Deus, que não se limita a um local específico, mas que se estende sua visão a todos os cantos da terra. Em Jeremias, capítulo de número 23, verso de número 24, está escrito: Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. No livro de 2 Crônica, capítulo de número 16, verso de número 9, ele diz: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus, a visão de Deus, ela é universal. Ele observa tudo e todos ao mesmo momento. Tudo que se passa aqui na terra, os céus têm ciência. Deus observa todos os seres humanos, todos que habitam na terra. Salmos 113, versículo de número 5 e número 6 diz: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que estás nos céus e na terra. Salmo 33, verso de número 13, está escrito: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Versículo de número 14, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Versículo de número 15, ele forma o coração de todos e conhecem tudo o que fazem. Deus, ele observa tudo o que fazemos e tudo o que pensamos. Ou seja, Deus transcende todos os limites. Não há limites de tempo, espaço ou cultura. Quando se diz a observação universal de Deus, se aplica a todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Não há limite para Deus. Deus vê todos os seres humanos. Deus está vendo você neste momento. Deus conhece o teu caráter neste momento. Deus conhece as tuas obras neste momento, desde o ventre de sua mãe. Deus, ele te conhece por dentro e Deus te conhece por fora. E esse texto, ele é tão sublime e ele é tão profundo que ele revela a grandeza de Deus, que Deus não somente observa, Deus também age. Entenda uma coisa, esse texto destaca que Deus não apenas observa, mas distingue. Deus separa. Ao contrário do que muitos ensinam, que todos são iguais diante dos olhos de Deus, a Bíblia diz que Deus divide a humanidade em dois grupos. Deus divide a humanidade em ímpios e justos, entre bons e maus, entre luz e trevas. São nomes que Deus utiliza na Bíblia para distinguir pessoas que habitam na terra, que faz parte da sociedade. Então Deus, ele faz essa divisão entre classes de pessoa. Por quê? Porque Deus conhece realmente quem somos. Em Naum, capítulo de número 1, versículo número 7, está escrito: Deus é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confia. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 19, está escrito: Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: Deus conhece o que são seus, e os que proferem o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Deus conhece os que nele confia, e Deus conhece os que são seus. Ou seja, ninguém engana Deus, ninguém o confunde. Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. Deus sabe quem pratica justiça e quem pratica injustiça.
Deus sabe quem é bons, Deus sabe quem é maus. Deus está em todo lugar e Deus conhece tudo. Ninguém tem face oculta diante de Deus. Deus conhecia Israel antes mesmo de Israel negá-lo no deserto. Deus conhecia a face oculta de Jacó antes mesmo de confrontá-lo no vale de Jaboque. Deus, ele te conhece. E a pergunta que soa é: quem é você? Quem sou eu? Tem três maneiras de descrever quem somos: aquilo que as pessoas dizem que você é, aquilo que você mesmo diz que você é, e aquilo que Deus sabe quem você é. Deus te conhece perfeitamente, porque nada escapa da percepção divina. No livro de Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 2, está escrito: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Deus, ele prescruta o nosso pensamento, diz a Bíblia, para dar a cada um segundo as suas obras. O escritor de Provérbios, ele ratifica isso dizendo que os caminhos do homem podem ser retos aos seus próprios olhos, mas Deus sonda o coração. Deus te conhece perfeitamente quem você é. Deus, ele não abandonou a sua criação, como às vezes nós vemos tantas coisas acontecerem, tantas pessoas permanecerem na maldade, fazendo mal, e parece que os bons não são vistos e os maus não são castigados. Como muitos ensinam, Deus, ele não criou a humanidade, a sua criação, e o entregou à lei da natureza. Não. Deus não é indiferente com a sua criação, não é indiferente com a sociedade, não é diferente com a humanidade. Pelo contrário, Deus se importa com a humanidade e Deus intervém ao tempo certo. Deus, ele julga os maus no tempo certo. Deus recompensa os bons. Há um tempo de Deus julgar. Há um tempo de Deus recompensar. Não sei qual é o seu estado, se você está entre os bons ou se você está entre os maus. Se você está entre os maus, Deus, ao seu tempo, trará julgamento. Colheremos o que plantamos. E se nós estamos na categoria dos bons, ao seu tempo, no tempo determinado de Deus, Deus também te recompensará. E esse texto, ele é tão profundo, como já tenho dito, que Deus, ele conhece tudo. Deus, ele distingue uma pessoa da outra, e Deus também, a observação de Deus não é neutra. Deus não fica neutro. No livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 12, está escrito assim: se disseres, eis que o não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Livro de Hebreus, capítulo número 4, verso de número 13, está escrito: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Preste muita atenção. Essa passagem não apenas destaca que nada é escondido diante de Deus, mas também que todos os seres humanos serão julgados por Ele. A ideia central é a de que a nossa vida, com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, está totalmente exposta sob o julgamento de Deus. Olha que coisa profunda! A ideia central dessa passagem, desse texto, é que toda a nossa vida, com seus pensamentos, sentimentos e ações, estão totalmente expostas sob o julgamento de Deus. Deus, ele te conhece perfeitamente e Deus, ele não vai confundir no seu julgamento. Por isso que nós temos que prestar bem atenção naquilo que nós fazemos, que nós escolhemos ser diante de Deus, porque a observação de Deus não é neutra. Se nós obedecemos os seus mandamentos, seremos recompensados por Ele. Se nós desobedecer o mandamento de Deus,
prevaricar a sua lei, nós seremos também julgados por ele. Deus não é neutro no seu julgamento. Deus ama, mas Deus também tem justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça, e a justiça de Deus não anula o amor de Deus. Deus ama, mas Deus não é neutro no seu julgamento. Então preste muito bem atenção, porque os olhos de Deus estão olhando para você neste momento, está contemplando aonde você está, o que você está fazendo e o que você está pensando neste momento. Então este texto ele é um lembrete de que as nossas ações e palavras estão sempre sobre a vigilância de Deus. No Salmo 94, versículo de número 9, está escrito assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não ouvirá? Ou seja, Deus se importa com o que ouvimos e Deus se importa com o que fazemos, com o nosso comportamento. Aquele que formou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho, fez o olho, não ouvirá? Esse texto está dizendo, Deus se importa com aquilo que você ouve e Deus também se importa com aquilo que você faz, com aquilo que você observa. Então Deus está ouvindo e Deus está te vendo. As ações do nosso comportamento são observadas por Deus. Deus, ele te vê. Esse texto ele enfatiza a onisciência e a onipresença de Deus, lembrando-nos de que nada escapa do conhecimento e que todos seremos julgados por ele. Ou seja, esse texto ele lembra-nos de que nada escapa do conhecimento de Deus, do seu conhecimento, e que todos seremos julgados por ele. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 10, está escrito: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, bem ou mal. Observa, Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 13 e 14, diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A mensagem de Deus para você hoje é: Deus, ele te vê. Deus, ele te observa. Deus está observando todo mundo na humanidade. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Em seu tempo, Deus intervém na história e Deus julga todas as obras. E você faz parte de qual grupo? Dos bons ou dos maus? Dos ímpios ou dos justos? Você faz parte das trevas ou da luz? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Que Deus possa te abençoar, que você acredite que ao tempo certo Deus recompensa os bons e Deus também julga as obras dos maus. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.